Caros irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades, onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não, serás jogada no inferno. Porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, até hoje ela existiria. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. São para nós, irmãos e irmãs, palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante. Eu hoje vou fazer um percurso diferente do que eu costumo fazer, né? Normalmente eu faço a reflexão do Evangelho e hoje eu vou partir da primeira leitura, que tem muito nome aí, né? Muito nome complicado para a gente entender. Mas assim, só para dizer que tanto a primeira leitura como o Evangelho, pano de fundo é o mesmo, obviamente, né? É esse chamado a crer, chamado a termos fé, acolher, né? Acolher a palavra. Esse é o grande pano de fundo de ambas as leituras. A primeira leitura, esse trecho do profeta Isaías, primeiro é bom dizer o seguinte, que aqui há um fato histórico. Parte-se de um fato histórico e depois, claro, com todo o floreio que o autor deu para tornar esse fato histórico também um fato, como se diz, de interpretação da intervenção divina. O fato histórico é que, mais ou menos aí nos anos entre 740 e 730, né? A gente tem que fazer a contagem sempre de frente para trás, como se diz, 740 para 730 a.C., houve um conflito em vista da independência política de Judá. E esse caminho em vista da independência política, ela estava seriamente ameaçada, seja a partir dos povos da Síria, mas também por parte de Efraim, que era um povo aliado da Síria. Esse é o contexto histórico. Então esse é o pano de fundo que vai perpassar todo o capítulo 7 do profeta Isaías, né? Qual é o contexto aí? A gente vai ver que enquanto o Acais ele prepara a defesa de Jerusalém, e junto com essa defesa de Jerusalém, a proteção de Jerusalém, a grande preocupação de Acais era o quê? Que Jerusalém, se ela viesse a ser sitiada, não faltasse para as pessoas, para a cidade de Jerusalém, não faltasse abastecimento de água. Essa era a grande preocupação, né? A água no sentido de garantir a subsistência, né, das pessoas. E junto com então Acais, nesse encontro, o Isaías ele vai ao encontro de Acaz, junto com o filho dele, o primogênito, que aqui há um nome simbólico, né? Tem um nome difícil, o Sear e Assúpio, mas que tem um nome simbólico daquilo que depois vai vir, né? Um nome bíblico, né? Um resto que há de voltar, né? O resto que vai voltar. Então não foi, como nos narra aqui a leitura, não foi um encontro muito
amistoso, muito promissor, dada exatamente as posições opostas entre eles, né? A posição do rei e a posição do profeta. No que se refere à política, o pano de fundo é o que? Política de alianças, né? Que deve se estabelecer. Então, o que tinha aí? Enquanto o rei ele pretendia se aliar à Síria, contra, obviamente, Efraim e contra e a própria Assíria, né? Se aliar à Assíria contra Efraim e Síria. O profeta, o que ele propõe? Ele vai contra essa ideia das alianças, dizendo que, insistindo muito na necessidade de que o rei confiasse unicamente no Deus da aliança e das promessas. Esse é o conflito dos dois. Nessa perspectiva, sim, que o rei ele pode levar por diante as suas intenções, a intencionalidade dele, mas que qual é que o que ele profetiza? Que se ele vai levar adiante essa política das alianças, Judá vai ter as consequências. Mas que mesmo tendo as consequências do conflito, de uma possibilidade de invasão, Deus não vai faltar aliança estabelecida com a casa de Davi. Ora, por isso que o nome do filho dele, né, o resto que vai voltar, está ligado com isso. Por quê? Porque vai sobrar um pequeno resto que vai garantir a continuidade e o cumprimento das promessas. Então veja, o pano de fundo é esse contexto histórico, mas que novamente nos remete, assim como o Evangelho, ao tema da fé. Crer no profeta. O Evangelho, crer em Jesus, na sua palavra, nos seus milagres, no bem que ele faz. Então, veja, o Acaz ele pensava exatamente que a estabilidade possível, única possibilidade era estabelecer política de alianças. E Isaías ele insiste exatamente que a garantia é que haja estabilidade. Para que haja estabilidade, a garantia é fé. Ter uma fé profunda, uma fé fortalecida, uma fé, eu vou dizer assim, com base, que põe à disposição das pessoas, a partir dessa fé sólida, a força de Deus. Então, na iminência dessa invasão síria e de Efraim, a leitura vai dizer o quê? Que o rei, ele treme, o rei, ele se agita, né? Como é que diz aqui? Como se agitam as árvores das florestas impelidas pelo vento. Mas Deus, por intermédio do profeta, vai dizer para o rei: rei, fica tranquilo, fique com calma, vá com calma. Ora, é um convite, no fundo é isso, essa interpretação, então, num fato histórico, um convite é a fé e a confiança naquele que pode salvar. É um convite para a fé. Por que isso é interessante para nós, um fato histórico, com todo esse floreio, assim por diante? Porque é interessante para nós, porque nós também precisamos fazer essa volta de a gente regressar a esta atitude de fé, esta atitude de confiança em Deus. Os bons propósitos que todos nós temos, eles são importantes, eles valem, se junto com esses propósitos que a gente faz, com as intencionalidades que nós temos, em vez de a gente somente confiar em nós, na nossa força, enfim, nas nossas capacidades, se junto com isso, a gente também confia em Deus. Assim, o que está aqui é o seguinte: às vezes nós temos a tendência de a gente tentar querer fazer as nossas coisas à margem de Deus. À margem de Deus. O profeta nos faz o convite isso, de a gente ter confiança em nós, mas também confiança plena em Deus. Para dizer em outras palavras que a nossa vida cristã, ela não existe sem fé. E
ela também, ela não vai suportar, ela não vai subsistir, se a nossa fé, ela não for alimentada e se ela, cada dia, ela não crescer um pouquinho. Por que isso? Porque aqui tem uma consequência prática. Porque se nós não tivermos fé, também se torna impossível entre nós o amor. O amor entendido nessa capacidade de doação, da solidariedade, da caridade. Essa perspectiva é colocada do amor. Então a fé, e agora também fazendo a outra leitura junto com o fato histórico que está aqui. Quer dizer, a fé é quando a gente confia em nós, nas nossas capacidades, no nosso pensamento, enfim, mas também quando a gente, junto com a nossa capacidade, com a nossa intuição, a gente também confia em Deus. A leitura, ela está nos dizendo o seguinte, que a fé ela não se contradiz, assim, com uma leitura correta da nossa realidade. A fé, pelo contrário, a fé ela nos dá exatamente a lucidez de a gente analisar aquilo que acontece à nossa volta. Por isso que não é, assim, contraditório. Ela nos permite ver a nossa realidade em profundidade, de a gente ser capaz de tirar as últimas consequências dos fenômenos que acontecem à nossa volta. Sejam fenômenos sociais, sejam fenômenos políticos, sejam fenômenos familiares, religiosos, enfim, todos os fenômenos. E além disso, à luz da leitura, a gente pode dizer também que a fé, ela não nos impede, a fé também ela não é contraditória, de a gente ter as necessárias competências para tratar as questões importantes. Para a gente tratar das questões importantes da nossa vida, da família, enfim, de sociedade. Novamente, a fé não é contraditória a isso. A fé ela nos ajuda, ela nos estimula, com a certeza de que nada vai se perder. Inclusive, no contexto da leitura daqui, inclusive em contextos de derrotas, de fracassos. Por quê? Porque Deus, nessa perspectiva, quando a gente confia em Deus, a gente crê também que Deus Ele é o Salvador de tudo quanto existe. Para dizer em outras palavras que o profeta, ele atua nesse diálogo com Acais, para dizer o seguinte, Acais, e para nós, para cada um de nós, que a fé alarga os nossos horizontes, para além das aparências. Esse é o sentido da fé. A fé ela nos leva exatamente a reconhecer a presença, leva a gente a reconhecer a obra, a força do Espírito, que nos orienta para entender que nesse contexto que nós vivemos, com tudo o que acontece, com todos os fenômenos que existem, é aqui que vai acontecendo a plena revelação do Pai em Cristo. Então o convite para nós é como que a gente se abre, como nós podemos nos abrir a este reconhecimento, de que tudo que acontece é revelação de Deus. E quando a gente tem essa capacidade de se abrir e compreender isso, quer dizer, nós também vamos nos abrir à alegria, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante de sofrimentos pelos quais nós podemos fazer. Os sofrimentos, as dificuldades que a vida possa nos apresentar. Então, essa é a grande motivação que a leitura ela nos faz. Da mesma forma, o Evangelho. O Evangelho fala dos povos que não acolheram a mensagem, a pregação de Jesus, não reconheceram que Jesus é o Messias, o Salvador, o bem que Ele faz. Mostraram-se pessoas sem abertura, incapazes de mudar, incapazes de acolher a mensagem, com convicções fechadas, convicções consolidadas, sem mostrar possibilidade de conversão. Exatamente nessa perspectiva, de que confiaram somente em si,
e não tiver a possibilidade de confiar em Deus através da palavra de Jesus. O convite para nós, à luz das duas leituras, é a gente crer, a gente ter fé nos nossos contextos, com todos os fenômenos que acontecem à nossa volta. Que Deus nos ajude, que essas duas leituras, elas nos inspirem, de fato, a gente caminhar, de a gente buscar, assim como o profeta propõe para o rei, de a gente buscar, de fato, uma fé profunda, de a gente confiar em nós, confiando em Deus também. Assim seja. Assim Assim seja. Seguimos, irmãos e irmãs, como preces.